Vamos ler do 11 ao 19. A cura dos 10 leprosos. Se você não trouxe a Bíblia, você pode pegar uma carona lá no telão. Diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro quantos leprosos? 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados, foram curados. E naquela época a lepra não tinha cura, gente. Era uma doença incurável. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe a este, que era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez te agradecer por estarmos na tua casa nessa noite aqui na Ohana, como família da fé, para não somente ouvir, mas para receber a mensagem e a direção de Deus para as nossas vidas nesse último mês do ano. Pai, como fala a tua palavra no livro de Eclesiastes, capítulo 7, verso 8, que melhor do que o início das coisas é o final delas. E nós somos gratos pelo início do ano de 2025, mas cremos que ao término dele, nesses últimos 30 dias, o Senhor tem preparado coisas ordinárias, mas também extraordinárias para cada um de nós e como comunidade aqui no sul da ilha de Floripa, Pai. Por isso nós cremos e recebemos essa reflexão, essa verdade, esse conhecimento a respeito de corações agradecidos, assim como esse leproso que voltou para agradecer. Que tenhamos esse coração agradecido, esse coração que reconhece quem é Cristo sobre as nossas vidas. E que a nossa vida seja como estilo de vida, adoradores, homens e mulheres que sejam gratos por tudo que nós passamos, vivemos e enfrentamos. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. 10 leprosos que criaram a expectativa que Jesus pudesse ajudá-los. E mesmo de longe, mesmo à distância, porque a lepra era contagiosa, em respeito a Jesus, eles falaram, gritaram, berraram, para que Jesus se compadecesse deles e que Jesus trouxesse cura sobre a lepra deles. E em nenhum momento Jesus chegou a orar individualmente, Jesus tocou neles. Outros leprosos, a gente vê na Bíblia que Jesus tocou e curou outros leprosos, mas nesse caso em especial, ele nem diz que eles estavam curados. Se a gente lê o texto, a narrativa vai dizer que Jesus disse para eles assim, ó, vão lá no templo e se apresentem ao sacerdote, porque naquela época, quando uma pessoa era restaurada e curada, o sacerdote examinava ela, porque a função do sacerdote
também era como se fosse um médico daquela época, ia comprovar que não havia mais doenças sobre eles, que a pele deles estava restaurada, limpa. E indo para o templo para se apresentarem para o sacerdote, o que aconteceu? Eles foram curados. Eles foram limpos de algo que era impossível de acontecer. E quantas vezes na nossa caminhada e jornada de fé, nós também temos essa fé e essa confiança para colocar a nossa necessidade diante de Jesus. E eu quero dizer que antes que as coisas aconteçam, Jesus já trouxe a solução para o nosso problema. Porque antes que eles se apresentassem, eles indo obedecer o que Jesus falou para eles, irem até a igreja e se apresentarem para o sacerdote, eles foram instantaneamente curados. Isso é fé, gente. Porque às vezes a gente até ora, até pede, até confia, coloca na mão de Deus, mas antes de chegar no nosso destino, antes de chegar no nosso propósito, a gente já está com dúvida, a gente já desconfia, mas será mesmo? Mas ainda está doendo, mas o problema ainda não saiu, ainda está aqui comigo, e aquela coisa, e aquela guerra mental, aquela guerra sentimental, tudo para que você deixe de acreditar. Mas antes que eles chegassem na igreja, Jesus não só tinha respondido, mas tinha atendido, e todos os 10 leprosos haviam ficado limpos. E aí um dos 10, que ainda era samaritano, não era nem judeu, disse: eu preciso voltar e agradecer a Jesus. Foi Ele que me limpou, foi Ele que me curou. E quando ele retorna onde Jesus estava, agora ele não estava mais leproso, ele não estava mais doente, ele se inclina, ele se prostra diante de Jesus e ali adora, ali louva, ali agradece a Jesus. E aí Jesus pergunta para ele: ué, quantos estavam? Não eram 10? Onde é que estão os outros 9? Só você voltou para agradecer? Aí Jesus disse para ele: pode levantar, pode ir para a tua casa, porque a tua fé te salvou. Não só curou e limpou da lepra, mas salvou ele da condenação eterna. Ele creu em Jesus não só para ser aquele que curaria ele da doença, mas aquele que salvaria ele dos pecados e da condenação eterna. Perceba que dos 10 que Jesus curou, apenas um voltou para agradecer. E Deus quer nos ensinar a sermos pessoas com um coração agradecido igual esse leproso. Quando nós passamos por problemas, gente, quando nós passamos por desertos, quando nós passamos por privações, quando nós passamos por dificuldades, porque Jesus mesmo disse lá em João 16:33, bota para nós lá, o próprio Jesus disse: no mundo, ou seja, nessa vida, todos nós iremos passar por aflições ou problemas, dificuldades. Mas, como diz a galera lá no Rio Grande do Sul, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, olha o que Deus quer nos ensinar nessa noite. Quando passamos por aflições, Deus se revela e nos mostra quem Ele é. Mas quando nós
Passamos pelos momentos bons, os momentos das vitórias, o momento de chegar na terra prometida, o momento da terra que mana leite e mel, quando a gente está por cima da carne seca. Deus quer revelar quem nós somos. Vocês me entenderam? Você quer ver quem de fato a pessoa é de verdade, o caráter dela? Dá poder para ela. Você vai saber e vai conhecer quem é ela. Deus fez com que o seu povo, quando ele libertou do Egito, passasse pelo deserto porque ele queria se revelar, ele queria que o povo dele conhecesse quem ele era. E o povo, ao invés de agradecer, porque mesmo no deserto eles tinham maná, todo dia vinha pãozinho fresco para eles. Quem gosta de um pãozinho que sai quentinho da padaria? Passa aquela margarina ou manteiga. Aquele cafezinho. Tinha água que saía da rocha. Ah, mas não tenho... Deus mandava cordonize para eles. A roupa deles não gastava, o sapato deles no deserto se mantinha intacto. E mesmo assim, sabe o que mais esse povo fez? Reclamava. Quanto mais eles reclamavam, mais eles andavam no deserto. Uma caminhada que demoraria um tempo ali de 2 semanas. Demorou 40 anos. Porque eles não agradeciam. Eles tinham o mau hábito de reclamar. Ah, era melhor nós ter ficado no Egito, nós éramos escravos, mas pelo menos tinha cebola, tinha alho, tinha pepino. Deus quer te ensinar nesse mês de dezembro. Aprenda a não reclamar, mas aprenda a agradecer a Deus. Amém? Eu me lembro que eu tinha 16 anos. Quem tem 16 anos aí? A Érica, quem mais? Alguns de vocês estão nessa idade, né? Da adolescência. E eu me lembro que eu vivi o meu pior ano da minha vida, porque eu estava com depressão, eu estava com síndrome de pânico, eu fui parar em psicólogo, eu fui parar em cardiologista, porque eu tinha passado o pior ano da minha vida, e mesmo sem conhecer Jesus, apenas vivendo uma religião, no final do ano, no Natal daquele ano, que era 1992, a maioria de você não estava nem nascida ainda, em 92. Lá na casa da minha falecida avó, a gente sempre fazia o Natal todo mundo junto, aquela coisa gostosa. E aí eu pedi a palavra, disse, olha, eu queria agradecer a Deus pelo pior ano da minha vida. Olha o que eu falei para minha família. Mesmo sendo um ano terrível, eu queria agradecer a Deus. Aí a gente orou, rezou lá, né, o Pai Nosso, aquela coisa toda. E naquele ato de gratidão que eu tive com meus 16 anos, dia 25, ou melhor, aquele dia era 24, que era a véspera. E aí no dia 1º do ano de 93, aqui na Praia da Armação, ali junto das embarcações, era por volta de 1h30 da manhã, já tinha estourado os fogos, aquela coisa toda, o pessoal ainda estava pela praia. E aí eu comecei a bater um papo com um amigo meu que estava na praia, que era surfista, só que ele era de Jesus, ele era um surfista de Cristo. E eu nunca mais conheci outra pessoa com nome igual ao dele. Sabe como é que é o nome dele? Toniato. Você conhece alguém com esse nome? Toniato. É único, né? E ele, Guto, tu precisa aceitar Jesus da tua vida, cara. Eu falei... Mas eu creio. Não, mas não é um Jesus pendurado no madeiro, é um Jesus que ressuscitou, cara. É um Jesus que vai te curar aí da depressão, vai te libertar desse medo que tu tá de viver. Tu vai voltar a surfar, tu vai voltar a jogar bola, porque aquele ano eu estava
tão oprimido que eu tinha parado de surfar, eu tinha parado de jogar bola, que eu gostava, representava Florianópolis nos joguinhos abertos, por causa da crise que eu estava vivendo. E eu falei, beleza, então eu quero esse Jesus que está vivo, eu quero que ele entre no meu coração. Ele orou comigo ali, eu aceitei Jesus, pedi para que ele entrasse no meu coração. E no dia 1º de janeiro de 1993, eu disse para minha família, olha, agora eu sou atleta de Cristo. E ela falou, que legal, não sei o quê. Aí quando descobri que eu agora era crente, aí eles não gostaram muito. Ele falou, mas tu vai deixar tua religião? Eu falei, mas Jesus não é religião, Jesus é relacionamento. E já fazem mais de 30 anos. E hoje eles agradecem a Deus porque eles têm um pastor na família. Fala, ô pastor Guto, ora por nós lá na igreja. Vem aqui que o pai está doente. Vai lá na tua tia que ela está doente. Porque eu não mudei de religião. Eu tive um novo nascimento com os meus 16 anos. E por causa do coração que eu tive de gratidão a Deus, eu me aproximei de Deus ao ponto de Ele se revelar para mim. Na minha dificuldade, no meu deserto, Deus se revelou através de seu Filho Jesus para o meu coração. Então, quando você estiver passando por um momento difícil, não acha que Deus está te castigando. Pelo contrário, Ele quer que você aprenda a se relacionar com Ele. Amém? Salmo 34, verso 19, o salmista vai dizer assim, ó, muitas, e não é poucas. Se é muitas, é porque é muitas. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas a livra. Então, isso serve de consolo para nós e de esperança que por mais que a gente possa enfrentar dificuldades, Deus vai estar pronto para nos ajudar. Você não vai estar sozinho. Amém? Diga para essa pessoa bonita, cheirosa que está do teu lado aí, você nunca vai estar sozinho. Agora, qual é a diferença? A diferença é que existem pessoas que são gratas, existem pessoas que são ingratas. Você conhece pessoas que são ingratas? Que você até ajudou já e de repente elas cuspiram no prato que você deu de comer um dia, ou que você fez de tudo por elas e elas enfiaram uma faca nas suas costas e ainda giraram, dói, né? Mas a gente precisa continuar fazendo bem, porque esse é o nosso caráter. A gente não pode mudar, porque as outras pessoas não são tão gratas como a gente. Sumiu o amém. Amém. Pastor, mas a minha vontade é... Essa é a vontade do mal, de você querer se vingar com a tua própria força. Mas a vontade de Deus é que você aprenda a amar, a perdoar e a ajudar essas pessoas que, infelizmente, não são tão gratas como a gente. Amém? Amém. Se for para mim, diz que no momento eu não posso atender. Só depois das 9h30, depois eu posso atender. Vou te dar 3 características de pessoas que são gratas. Anote aí, Luiz. No final eu vou perguntar para vocês. Só vou ganhar pizza quem responder direitinho. Primeira característica de quem é grato. Efésios 1, 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados o quê?
os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, primeira característica de quem é grato, ele enxerga, ele tem visão, entendimento e conhecimento e revelação de quem é Deus. Tinha uma época que os jovens da igreja que eu congregava faziam visita no hospital universitário. E lá tem uma capelinha onde o pessoal vai fazer as suas orações e tal. E tinha uma mãe que estava com seu filho hospitalizado. E ela disse, puxa, eu acho tão bonito vocês assim, tão jovens, né? Já falando de Deus, aqui ajudando as outras pessoas, orando pelos doentes. Eu estou querendo buscar Deus, mas eu não consigo porque eu não conheço Ele. Vocês podem orar com meu filho, vocês podem orar com a gente. Porque uma mãe estava aflita, vendo o filho no leito do hospital, sem conhecer a Deus. Então, quando o nosso coração é grato, gente, esse coração vai fazer com que Deus se revele para nós. Nós vamos não só enxergar, mas nós vamos saber de fato quem é Deus. Quantos leprosos que Jesus curou? Quantos voltaram para enxergar e ver que Jesus era o salvador da vida dele? Só um. E os outros 9 foram para onde? Não sei. Ou foram surfar, ou foram jogar bola, ou voltaram para casa, ou foram trabalhar, ou foram lá no templo se mostrar para o sacerdote. Não sei, a verdade é que 9 não voltaram para agradecer. Mesmo curados. Seguiram a vida deles. E Jesus perguntou, mas não foram 10 que foram curados? Cadê os outros 9? Só você voltou para dar glória a Deus? Só você voltou para agradecer? Só um enxergou em Jesus muito mais do que alguém que tinha feito bem para ele. Tanto que Jesus disse para ele, pode ir porque a tua fé em mim te salvou. Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, quando a gente é grato a Deus, nós vamos olhar para Jesus. Tudo de bom que acontece na nossa vida, saiba, a responsabilidade é de Deus. Não deixe o teu coraçãozinho se encher de vaidade e de vanglória e dizer, não, fui eu que consegui. Não, glórias a mim, aleluias a mim também. Cuidado, porque o próprio Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. O diabo disse, olha, se você se prostrar e me adorar, todos esses reinos, esses povos eu vou dar para ti. E Jesus respondeu o quê? Para trás de mim, Satanás, porque somente a Deus eu vou adorar. Somente a Deus eu vou agradecer. Amém? Se Jesus foi tentado, imagina a gente. Você conhece pessoas que parecem que têm um rei na barriga? Que se acham melhor que as outras? Eu me lembro quando o Ítalo Ferreira foi campeão mundial. Ele pegou o troféu dele e ele não ficou lá se vangloriando. Ele foi lá na cidadezinha dele, lá em Baía Formosa. Ele entrou numa igrejinha pequenininha, menor que a nossa já é pequena, mas aquele foi menorzinho ainda, bem simplesinho. As cadeirinhas de plástico, aquela. Ele foi lá na frente assim, botou o troféu de campeão mundial, dobrou o joelho e agradeceu a Deus. Todo mundo querendo que ele andasse em carro de bombeiro, campeão do mundo.
humildade, ele foi lá, dobrou o joelho dele igual o leproso e disse: Senhor Jesus, obrigado, porque eu sei que eu saí daqui desse lugar tão simples e humilde, e o Senhor me fez ser o campeão mundial do surf, algo que seria praticamente improvável, mas porque eu criei, eu busquei, eu fiz o que eu podia fazer, mas foi Deus que me abençoou para que eu fosse campeão mundial. E até hoje ele continua representando o Brasil e sendo uma referência e um ídolo para essa gurizada toda que está aqui. Porque ele não deixou subir para a cabeça, continua humilde. Amém? Segunda característica, pastor, então o ingrato é cego? Ele não enxerga nada. Já viu uma pessoa soberba, arrogante? Não consegue enxergar um palmo do nariz dela, porque ela está com o nariz tão empinado que ela não vê mais nada. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Segunda característica de quem é grato a Deus: ele sempre vai ter uma boa memória. Ih, pastor, será que eu sou ingrato, que a minha memória é tão curta? Lamentações, capítulo 3, verso 21 ao 24. Bota na NVI, Duda, que fica melhor para entender. Pastor, que livro é esse? Tem na Bíblia? Procura aí que tem. Lamentações, de Jeremias, capítulo 3, verso 21. Olha que coisa linda. Todavia, lembro-me também do que me pode dar o quê? A esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, ou seja, jamais terminam, jamais acabam. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Então, eu preciso trazer à memória e à minha lembrança tudo o que Deus é e tudo o que Ele já fez por mim. Não posso esquecer. Pessoa ingrata não lembra. Ela acha que tudo que ela está vivendo foi por ela própria. Às vezes Deus nos dá cada livramento que você não faz nem ideia. Às vezes você reclama porque o pneu furou. Mas quem sabe Deus não está te livrando de um desastre lá na frente. Porque você está arrumando o pneu e você ia ter um grave acidente lá na frente. Mas graças a Deus o pneu furou. Essa é a vontade de Deus. Que a gente agradeça a Deus em tudo. Não só pelas coisas boas, mas em todos os momentos. Amém? Amém. Então a primeira característica de quem é grato, ele tem visão, ele enxerga e ele tem boa memória. E a última e terceira característica de quem é grato, essa pessoa que é grata a Deus, ela não tem vergonha de falar, de testemunhar. Ela fala mesmo. Lucas 17, o 15 e 16. O que é que o leproso que foi curado fez? O que foi agradecido? Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E se prostrou com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Ele fez questão de voltar e não falou baixinho não, gente. Ele berrava, ele agradecia a Deus em alta voz. Imagina, o cara era leproso, estava morrendo.
Jesus limpou ele da lepra, ele não ia berrar, não ia saltar, não ia agradecer, não ia ser feliz. O flamenguista é que está ficando mal acostumado, que é tanto título que já não comemora mais, mas imagina se o vascaíno fosse campeão. Ia soltar foguete, ia fazer para Beira-Mar Norte. Nós precisamos celebrar tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz, gente. Amém? Porque quando Jesus disse assim, está consumado lá na cruz, é uma palavrinha grega que se chama assim, tetelestai. Ou seja, ele estava pagando toda a dívida que nós tínhamos, ele estava vencendo todos os nossos inimigos, e ele estava trazendo uma vida nova para todos nós. Por isso ele diz, está consumado. Ou seja, a dívida que vocês tinham está completamente quitada. Como é que eu não vou celebrar? Como é que eu não vou dar glória a Deus em alta voz? Como é que eu não vou bendizer a Deus e agradecer Ele todos os dias pela vida? A vida, céu, começou a semana, segunda-feira com chuva. Eu tive que andar um montão, estou com a minha perna doendo. Ainda bem que tu tem perna, está doendo, é porque tu andou, abençoadinho. Agora vai reclamar por quê? Porque está doendo a perna? Que Deus nos livre da ingratidão e que Deus nos conceda um coração agradecido a Ele. Amém? Salmo 106. Bota na NTLH, Duda. Diz assim: Aleluia! Deem graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E por mais que existam os leprosos que foram curados e não voltam para agradecer a Deus, Ele continua o mesmo. Vão ter aqueles que vão voltar e vão agradecer. Vão ter aqueles que vão voltar e vão louvar, e vão cantar, e vão dançar, e vão testemunhar, e vão agradecer. Amém? Pergunta para essa pessoa bonita e cheirosinha que está do teu lado aí. E aí, tu é dos 9 ou tu é do 1? Tu volta para agradecer e cantar ou tu some? Que nesse mês de dezembro, por mais que existam desafios e situações que o Senhor precisa se revelar e se manifestar nas nossas vidas, mas eu quero te desafiar no mês de dezembro a agradecer mais do que pedir. Peça. Nós vamos pedir aqui pelos nossos pedidos, mas eu quero desafiar você a agradecer mais do que pedir. E quanto mais a gente conhecer a Deus e a graça e a bondade e o amor dele por nós, mais gratos nós vamos ser. Você sabia disso? Sério, pastor? Seríssimo. Porque Deus vai abrir os nossos olhos, Deus vai nos trazer uma memória fresquinha, e Deus vai abrir os nossos lábios e encher o nosso coração de cânticos de alegria. E eu quero encerrar lendo com você para a gente orar o Salmo 100, ou melhor, 1 Tessalonicenses. Pode voltar para a revista atualizada. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, 17 e 18. Quanto o surfista Miqueias, primeiro surfista goiano. Diz assim: regozijai-vos sempre. Me dá um sinônimo aí da palavra regozijar. Tudo bem. É uma alegria acima da alegria. E Paulo está dizendo aqui para a gente se alegrar sempre, ou seja, em todos os momentos. Ganhei a bateria, pastor, estou muito feliz. Perdi a bateria.
mas estou feliz também. Fechei um contrato, pastor, vendi, oh glória, aleluia. Não vendi, pastor, puxa, me alegro também. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. O que é orar sem cessar? É orar em todo tempo, em todo momento. Se você estiver dirigindo, não vai fechar o olho, né? É orar no Espírito, é estar em comunhão, em relacionamento com Deus. É no Espírito. Todo tempo. E em terceiro lugar, em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Então a vontade de Deus em Jesus e pelo que Ele fez por nós há mais de 2000 anos atrás naquela cruz. O que restou para nós é sermos gratos. E a gente agradecer. Você topa esse desafio do mês de dezembro, você agradecer mais do que pedir? Não é um desafio 21 dias para emagrecer mais. Vai fortalecer o teu espírito. Teu coração vai ficar mais saudável, mais blindado emocionalmente. E o que vai acontecer se você agradecer mais, você vai ficar mais pertinho de Deus. Quanto mais eu reclamar, mais longe de Deus eu vou ficar. Quanto mais grato eu for, mais próximo de Deus eu vou chegar. Feche os teus olhos por um instante. Curve a sua cabeça. Eu quero orar com você nessa noite. Para que Deus encontre o meu coração e o teu coração gratos a Ele. Quando Jesus começou a escolher os discípulos e a formar a sua comissão, Ele enviou de 2 em 2. Olha, eu vos dou autoridade para pregar, para curar, para expulsar demônio. E eles foram de 2 em 2 e coisas começaram a acontecer. Sinais, prodígios, maravilhas começaram a acontecer, porque os discípulos pregavam em nome de Jesus, curavam em nome de Jesus, expeliam demônios no nome de Jesus. E quando eles voltavam das suas missões, eles voltavam extasiados, maravilhados, contando os testemunhos. Olha, o cego abriu os olhos, o paralítico começou a andar, o leproso foi limpo, o morto ressuscitou, foi uma loucura e tal e tal. E aí Jesus falou para eles: alegrai-vos, não somente por o que está acontecendo no meu nome, mas alegrai-vos porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Alegrai-vos porque vocês estão salvos. Alegrai-vos porque eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Alegrai-vos porque eu vou levar na cruz todos os seus pecados, todas as suas enfermidades, todas as suas maldições. O castigo que era para vocês, eu vou levar sobre mim. Alegrai-vos porque eu vou quitar a dívida de vocês. Alegrai-vos porque eu vou derrubar o muro da inimizade. Eu vou aumentar a minha mesa para que vocês todos possam se assentar e se relacionar comigo e terem comunhão comigo e terem intimidade comigo. Mês de dezembro, eu quero te desafiar a ter esse coração grato a Deus. Não só pelas coisas terrenas e materiais, mas por aquilo que Jesus é na nossa vida.
Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Jesus é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Nós não temos uma religião, nós temos um relacionamento verdadeiro e autêntico com o nosso Pai. Eu quero te convidar a colocar a mão sobre o seu coração nessa hora. E com os olhos fechados. E dizer comigo assim: Senhor Deus, nessa noite, eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu não fui grato a Ti, que eu expressei ingratidão, que eu fui cego, eu fui soberbo, eu tive memória curta, ou me calei com tantas coisas boas que Tu fez em favor da minha vida. Me lava, me limpa, me purifica, porque eu quero hoje que o Teu Espírito Santo encha o meu coração de fé, de esperança, de alegria e de gratidão. E por mais que eu esteja enfrentando problemas, eu sei que o Senhor vai se revelar à minha vida como um Pai bondoso e gracioso que quer o meu bem. Em nome de Jesus, me ajuda a treinar, a exercitar esse coração agradecido, em nome de Jesus. Amém.